Olá, seja bem-vindo a mais um Papo com o Especialista, onde a gente traz para você um pouco da rotina, informações sobre os profissionais que atuam no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre os cuidados paliativos e, para isso, a gente recebe aqui a doutora Juliana Vitor. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder conversar sobre isso, principalmente divulgar informação de qualidade, né? A gente tem o objetivo de desmistificar o tema, a gente faz com prazer e quanto mais gente souber a informação adequada, melhor. Com certeza. Então já vou começar perguntando, doutor, o que são os cuidados paliativos quando a gente fala de pacientes oncológicos? Os cuidados paliativos, na verdade, foram várias definições, a última da Organização Mundial de Saúde foi revista em 2002, mas é uma abordagem, né, que visa o alívio e a prevenção do sofrimento, com um controle adequado de todos os sintomas, tanto de pacientes quanto dos familiares dos pacientes que têm doenças ameaçadoras da vida. Então, a gente inclui todas as doenças que podem comprometer a qualidade de vida dos pacientes. E um dos nossos enfoques é a abordagem ao longo de toda a trajetória da doença, né? Então, desde o diagnóstico de incurabilidade até ao falecimento do paciente, inclusive o suporte aos familiares no luto após esse acontecimento. Para quem oferecer e quando? Existe um momento correto? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, essa é a grande dúvida, né? Muito do medo que as pessoas têm dos cuidados paliativos vem exatamente por conta dos encaminhamentos tardios, né? As pessoas demoram para encaminhar por medo, por desconhecimento, por preconceito. Então, os pacientes acabam chegando para nós em fases muito avançadas da doença. Sempre há algo a fazer, mas o ideal é que os pacientes sejam encaminhados o mais precocemente possível, geralmente já ao diagnóstico de incurabilidade. E uma coisa que vale a pena, nós aqui no Amaral Carvalho fazemos cuidados paliativos oncológicos, né? Mas não é só câncer, não é só os pacientes com câncer que carecem de cuidados paliativos, né? É uma abordagem que pode ser oferecida para todo paciente com doença crônica que compromete qualidade de vida. Por exemplo, idosos com quadro demencial, crianças com doenças neurodegenerativas, né? Pacientes com insuficiência cardíaca, paciente com DPOC, pacientes portadores de insuficiência renal, dialíticos ou não, porque o nosso objetivo é tornar a convivência com a doença incurável o mais confortável possível, né? Às vezes, outro dia um paciente falou para mim, não, menos difícil. Porque simples não é, mas dá para ficar mais fácil. Agora, o que são na prática esses cuidados paliativos? Falando assim parece muito amplo, né? Como é que é na prática para esses pacientes? Vamos imaginar um paciente com câncer, né? O cenário ideal é que ele seja operado e fique livre da doença. Mas, infelizmente, a gente sabe que em algumas situações a doença surge doença metastática, a doença acomete outros órgãos e o paciente vai precisar fazer quimioterapia. Esse cenário é de um paciente em que a doença tem tratamento, mas não tem cura. Vai ser necessário a convivência do paciente com a doença e o tratamento por longos períodos durante toda a vida, como os próprios pacientes gostam de dizer. A doença e o tratamento trazem sinais e sintomas e trazem sofrimentos além do físico, né? Então, é um paciente muitas vezes que deixa de ter o seu papel social na família, surgem dificuldades de trabalho. Então, a gente observa outras faces do sofrimento e nos cuidados paliativos a gente identifica isso e aborda através de uma equipe multidisciplinar. Então, existe o papel do psicólogo, do fisioterapeuta, do assistente social, do capelão, existe toda uma equipe, inclusive eu não citei todos, para a gente poder identificar onde está sendo o desconforto, como está se manifestando a doença para aquele paciente, para que a gente possa ajudar, né? Porque, por exemplo, tem as questões sociais, tem as limitações, tem as questões familiares, tem as preocupações, são muitas medicações, então muitas vezes tem a necessidade da abordagem do farmacêutico, o próprio acesso às medicações no sistema público nem sempre é simples, então tem toda a questão do papel do serviço social.
Então, é essa trajetória, né? Então, por exemplo, o paciente ainda está fazendo quimioterapia, né? Ele não vai deixar de fazer o tratamento oncológico, mas a gente vai começar o acompanhamento para ajudá-lo nesse cenário e nessa situação. Entendeu? Quanto antes eles são encaminhados para a gente, melhor, porque estabelece-se um vínculo. E a própria tomada de decisão, né? Vai continuar o tratamento não está funcionando, eu quero, não quero. Os objetivos, os valores, o que importa, né? Na ótica do paliativista, a biografia do paciente tem mais importância do que simplesmente a biologia e a evolução tumoral. É esse o nosso papel. O paciente não se sente desamparado enquanto ser humano. Isso, porque uma coisa que acontece muito, mas então cheguei aqui com a senhora é porque não tem mais o que fazer. E uma das coisas, a principal frase, geralmente a primeira, é sempre há o que fazer. Porque o nosso foco não é a doença, o nosso foco é o paciente e o ambiente em que ele está inserido, né? O seu papel de pai, de mãe, de filho, de trabalhador, muitas vezes de arrimo de família. Então, a gente não percebe, mas a doença traz sofrimentos além do físico, que se nós, como equipe de saúde, não identificarmos, por melhor que seja o tratamento proposto, a gente não vai alcançar sucesso. E é para a gente deixar claro que o paciente não está sendo abandonado, ninguém está desistindo do tratamento dele, né? Isso, inclusive, muitas vezes as pessoas falam assim, mas vocês, imagina, se o paciente faleceu naquele hospital, eu não vou querer entrar nunca mais. Eu não quero nem ver a senhora no supermercado. Claro que acontece, mas a maioria volta. Esse suporte que a gente tem oferecido no luto, esse contato, essa referência fica. Porque a questão a gente vai falecer de qualquer forma, né? É um processo natural da vida. A gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas não é porque vai acontecer que precisa ser dolorido. E não falar sobre isso deixa pior. As pessoas têm a sensação de que não falar sobre a morte protege-as disso. Mas na verdade não é assim. Muito pelo contrário, né? A gente tem medo do desconhecido. Então, quando a gente conhece, esclarece, tudo fica mais fácil. A gente percebe, os pacientes, na maioria das vezes, eles não relatam medo de morrer. O medo é de sofrer. E muitas vezes das perdas, das faltas que eles vão fazer, né? E os filhos, ou os pais, muitas vezes sofrem porque vão ficar sem. Então, existe um sofrimento geral, mas quando isso é compartilhado e conversado, é melhor resolvido e os desfechos costumam ser mais tranquilos. Se me permite, como é que a sociedade e a própria comunidade médica têm encarado? Isso melhorou bastante, né? Como a gente já conversou, eu tô nessa área desde 2015. Isso está melhorando, mas infelizmente ainda existe bastante preconceito, tá? Existe hoje, Fernanda, um avanço da medicina, né? Uma tecnologia, uma questão de uso de recursos mesmo, né? Em que não se pode morrer. Os pacientes muitas vezes falam assim, mas tem tratamento, eu vi a imunoterapia. Existe tratamento, mas todo tratamento tem as suas indicações, tem as suas limitações e tem as suas consequências. Então, está melhorando, hoje nós somos melhor aceitos, mas infelizmente ainda existe uma grande parcela da população, tanto médica, que não aceita. Né? E o que a senhora vê dos pacientes que talvez no começo eram meio receosos, mas depois fazendo isso percebem o quanto isso mudou, né? Isso é impressionante, porque os pacientes chegam a verbalizar que se soubessem que era assim, queria antes. E os que ficam mais íntimos, eles até falam, mas eu tinha medo da senhora, mas se eu soubesse, tinha vindo antes, né? E uma outra coisa em relação aos profissionais também, é que é muito do que é exigido da classe médica, né? A gente tem que ter consciência das nossas limitações, né? A gente não é Deus, a gente não é treinado para curar, a gente é treinado para cuidar. E a gente precisa ser honesto e reconhecer as nossas limitações, porque isso facilita para nós mesmos, né? A gente percebe por parte dos pacientes, às vezes, uma frustração, porque o paciente às vezes segue com um colega por anos,
mas quando encerra as linhas de tratamento, ele transfere para uma outra equipe. Nossa, mas ele podia ter falado, ele podia ter explicado. E comunicação de notícia difícil é um outro ponto bastante importante da nossa prática, né? Não mentir, ser claro, ser honesto, porque não adianta a gente mentir, né? A mentira piedosa, que muitas vezes é preferida em detrimento à verdade dolorosa, a verdade dolorosa ela é necessária e ela pode ser passada de uma maneira mais tranquila, né, e menos sofrida. Imagino que isso possa surpreender positivamente alguns outros colegas também. Isso, porque quando a gente começa a trabalhar em conjunto, por isso, mais uma vez eu vou repetir, quanto antes melhor, né? O trabalho em equipe, não só multiprofissional com as outras profissões, mas também com as outras especialidades médicas, ele faz muita diferença no manejo dos sintomas, no controle adequado, até na divisão de responsabilidades. Isso faz com que a tomada de decisão seja mais personalizada e valorize mais os princípios e valores do paciente, né? Um trabalho muito bonito, doutora, parabéns. Muito obrigada. Alguma coisa que a senhora queira acrescentar para quem nos assiste? Acho que é isso, não precisa ter medo, gente. Todo mundo está disposto a ajudar. A gente entende que é uma doença difícil, mas a gente vai seguir junto com vocês até o final. Um abraço para vocês. A gente conversou com a doutora Juliana Vitor. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Obrigada a você pela companhia. A gente se vê no próximo Papo com o Especialista.